A SMV é um evento realizado pela Clint com parceria do Triple Inovação, da Pessoalize e da Nelway. Nós queremos fazer a sua empresa vender mais. E para isso nós criamos a Semana de Marketing e Vendas. Uma semana de muito conteúdo que vai ajudar a evoluir o seu negócio no digital. Então se prepare para receber muitos insights e aproveite a palestra. Olá pessoal, meu nome é Márcio Viana, eu sou CEO da TOTUS em Curitiba. Muitos devem conhecer a TOTUS, que é uma das maiores empresas de software do Brasil e da América Latina. E vai ser um prazer muito grande compartilhar com vocês a minha visão sobre o que se espera de uma liderança numa nova era, quais são os nossos desafios, e a gente chama essa palestra de Liderança 4.0. Vamos lá. Bom, primeiro acho importante a gente contextualizar o que todo mundo fala do mundo VUCA, Não sei se todos aqui que estão assistindo essa palestra conhecem, o que é o mundo VUCA. O mundo VUCA é um mundo totalmente volátil, incerto, complexo e ambíguo. E isso a gente já vem falando já há alguns anos, e o interessante é que essa pandemia ela veio fortalecer ainda mais esse conceito desse ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo, onde muitas pessoas negavam a necessidade de atuar, principalmente como líderes, nesse ambiente, de uma forma abrupta. A gente acabou tendo que se acostumar. E quando a gente olha o papel da liderança nesse ambiente, as palavras que a gente mais ouve, na verdade, é oportunidade, complexidade, ambiguidade, previsibilidade, um novo mundo. A gente precisa se adaptar, precisamos mudar, precisamos ter propósito. O mundo é totalmente incerto, quais são as tendências, como está confuso, a necessidade de talentos. Enfim, essa é a grande nuvem que paira sobre as nossas mentes nesse momento de VUCA, Quando a gente olha a evolução tecnológica e da sociedade ao longo do tempo, a gente vê que a era agrícola, ela era uma era que você crescia de forma mais lenta. Depois veio a era industrial, onde começou-se a crescer e aumentar um pouco essa curva. E de alguns anos para cá, com a era digital e a era da transformação, da informação, que é o que a gente está vivendo, faz com que haja necessidade de um crescimento exponencial, até porque existe uma mudança muito abrupta e muito exponencial no nosso dia a dia e na nossa vida cotidiana. E aí, dentro das abscissas, nós vemos dois caminhos, quando a gente olha resultado e tempo. Você tem dois caminhos a seguir. Um é o caminho de crescimento incremental. O crescimento incremental, as grandes empresas falam que você deve crescer pelo menos 2 dígitos para se manter sustentável. E a mentalidade de quem trabalha no modelo incremental, ele estipula objetivos muito realistas, Geralmente ele segue um planejamento estratégico muito analisado, estudado, já bem pré-determinado pelo board da empresa. Esses planos e essa mentalidade, ela sempre visa minimizar os riscos. Trabalha-se muito na mentalidade incremental em padronização de processos, centraliza-se a tomada de decisões, e isso acaba aumentando a autoridade e a necessidade de uma estrutura hierárquica dentro das empresas. E existe a cultura do faça os seus números. Cada executivo, cada departamento, cada empresa precisa entregar o seu número. Quando a gente vai para uma mentalidade exponencial, você pode crescer 10, 100 vezes, 20 vezes, você pode crescer 2 vezes num ano e ter um crescimento muito, muito, muito grande e relevante. Então, na mentalidade exponencial, ao invés de nós estipularmos objetivos realistas, a gente precisa estipular objetivos ambiciosos, sonhar grande. Nós não seguimos uma visão, nós não seguimos um plano, nós devemos seguir uma visão, para onde a empresa quer, para onde nós estamos indo. Ao invés de nós minimizarmos o risco, nós precisamos maximizar o aprendizado do indivíduo.
né? Cada profissional precisa entender que ele é uma SA, ele precisa aprender cada vez mais. E nós precisamos, como líderes, colocar isso para baixo da nossa cadeia, para os nossos funcionários, pedindo e estimulando que os funcionários cada vez mais aprendam. Ao invés de nós padronizarmos, nós precisamos personalizar, né? Uma das características da indústria 4.0 é a customização em massa. Então, nós precisamos entender como personalizar o nosso produto de forma massiva, de forma a alcançar o máximo de cliente possível, porque cada vez mais nós gostaríamos de nos sentirmos únicos, né? E como não perder a produtividade dentro de um contexto desse, para até não perder a escalabilidade e, obviamente, a exponencialidade. Ao invés de nós centralizarmos, né, as tomadas de decisões, nós precisamos empoderar, né? O empowerment que nós estudávamos lá na década de 80, isso cada vez mais é forte nesse ambiente VUCA. Nós precisamos empoderar os nossos profissionais, eles precisam ser capacitados a tomar decisões de formas rápidas, objetivas e o mais assertivas possíveis. Ao invés de nós aumentarmos a autoridade dentro da empresa, nós precisamos aumentar a influência, né? Os líderes, eles precisam ser líderes por influência. Você não precisa ter uma patente, você não precisa ter um cargo para influenciar alguém, para você ser líder, né, num processo, ser referência, né? Porque ser líder é ser referência. E, por fim, dentro de um desses dois caminhos, né, quando a gente olha a mentalidade exponencial, nós precisamos, ao invés de fazer números, nós precisamos aumentar a nossa rede de relacionamento. Você, quando trabalha em redes, né, você tende a aumentar ainda mais o seu potencial de venda, de influência e, efetivamente, de ser uma referência como líder. Então, aumentar as suas redes, e aí está o conceito, né, das redes sociais, né, tende a fazer com que os seus resultados eles sejam exponenciais. E aí, um slide talvez já muito conhecido por muitas pessoas, né? No passado, nós tínhamos, por exemplo, as gravadoras, ganhavam muito dinheiro. E aí vem o Spotify, onde com uma mensalidade ou uma utilização free, você consegue atender e muda a lógica do artista de como ele recebe. Você não se grava mais o LP, acredito eu que já nem mais CD, pelo menos eu não vejo mais gravadora de CD. Você pega as locadoras, né, e um case clássico onde várias locadoras negaram e hoje nós temos a Netflix. Agências de turismo, hoje você usa o Booking.com e até os hotéis usando o Airbnb e a Trivago para facilitar nisso. Listas telefônicas, muitos, talvez, das pessoas que estejam assistindo essa palestra não saibam nem o que é isso, as páginas amarelas, as enciclopédias Barças, né? E hoje nós temos o Google com uma capilaridade, um atendimento muito maior do que qualquer biblioteca e qualquer enciclopédia. Eu fico imaginando na década de 90 aqui no Brasil, onde o telefone era caro e muitas pessoas trocavam papéis, né, ações de telefone por terreno, de tão caro que era. E aí veio a telefonia cobrando preços absurdos e agora nós temos o WhatsApp, onde a gente consegue conversar com dados de graça, né? As operadoras telefônicas precisaram se reinventar para poder continuar ter a sua receita. E o WhatsApp veio aí. E aí, assim, nós temos o táxi com o Uber, nós temos os classificados de jornais com a LX, as locadoras de veículos, você vê muito na Europa, aqui no Brasil não tem ainda, a Zipcar, o GPS, que mal entrou, já veio o Waze, sistema bancário, hoje nós temos vários bancos digitais, o pendrive, a gente não sabe mais para que serve, porque tudo você coloca em nuvem e você consegue baixar, né? TV, poucas pessoas, e na pandemia houve muita migração da TV a cabo para as plataformas de streaming, como o YouTube, por exemplo. Hoje você pega um Facebook que começou como uma rede de relacionamento, e hoje ele é muito mais um portal de conteúdo, de venda, marketplace e tudo mais. Então, as empresas, e o importante nesse slide é ressaltar que o papel do líder é estar sempre antenado ao que está vindo e qual é a tendência do seu segmento, né? Para onde está indo o meu mercado? E nós precisamos ser esse agente como líderes de mudança, né? E
E aí um exemplo clássico, não está aqui, que é o da própria Kodak, onde ela achava que o negócio dela era filme, era revelação de filme, e ela, ao descobrir a câmera digital, ela não quis ir em frente com o projeto, e depois veio a Sony, hoje pelo smartphone, hoje você tira a foto, quase ninguém revela nada, e a Kodak está falida. Né? Então, nós como líderes temos um papel fundamental de inovarmos, estarmos à frente do nosso tempo, para não perdermos as oportunidades. Quando a gente olhava o século XX, né, era o século, a gente pode dizer, do emprego, onde o profissional ele estava sujeito a uma hierarquia, que as ordens eram top-down, e você queria crescer nessa hierarquia, né, para ganhar relevância, para ganhar importância, ser promovido. Também, né, nessa era do emprego, vamos falar assim, você tinha o trabalho por função, por cargo, por departamento. Né? Existia o hábito do comando e do controle. O líder é que comanda, o líder controla tudo. Né? Você tinha hierarquias, e algumas empresas ainda têm hierarquias rígidas. Você tem que cumprir todo um protocolo para ser promovido, tempo de casa, performance, e muitas vezes, pelo fato dos líderes maiores não crescer, quem está abaixo também não cresce. A busca pelo equilíbrio entre vida e trabalho, né, era muito grande. E geralmente as pessoas que trabalhavam, se aposentaram nessa época, ela tinha um mindset: você ia ficar 30 anos numa mesma carreira. Você começou lá como contador, vai morrer como contador aposentado. Comercial, enfim, em qualquer área. Quando a gente vem para o século XXI, é o século do trabalho, né, onde as organizações elas precisam ser ágeis, a comunicação ela precisa ser transparente, até porque se um profissional tiver um assédio moral ou sofrer algum abuso, seja ele qualquer, ele sai. A nova geração ela é menos tolerante à rigidez e tipos de controles. Então, essa comunicação ela precisa ser muito mais ágil, mais fluida, mais transparente. O trabalho ele é muito mais orientado por job, né, por projeto. Então, você coloca um desafio, a pessoa entrega aquele desafio, você vai de projeto em projeto, em job. É muito baseado na confiança, né, cada vez mais na confiança. Antes, por você estar dentro de uma hierarquia, você era muito mais submisso, e hoje você está na empresa se você confia na sua liderança, confia na sua empresa. As redes e relacionamento, e redes de relacionamento também, são fundamentais. Né? Hoje, as pessoas se interagem tanto através de smartphones, através das redes de relacionamento, que não necessariamente você precisa do contato físico. Né? Mas essas redes e esses relacionamentos, eles são fundamentais para a sobrevivência nesse novo ambiente, nesse novo momento do século XXI de trabalho. Vida e trabalho, elas não existe um equilíbrio em si, existe uma mistura, porque hoje o novo profissional que está entrando no mercado, ele quer ter mais flexibilidade no seu trabalho, e ele quer poder sair às 9, 10 da manhã para poder ir ao médico, fazer alguma academia, depois voltar a trabalhar. E aquelas 8 horas que nós estamos acostumados e que a nossa legislação exige, isso é um problema que no Brasil a gente precisa aprender a conviver ainda, e que dificulta também, que vida e trabalho eles acabam se misturando. Né? E o home office veio para mostrar cada vez mais isso. É a pessoa trabalhando de pantufa, de pijama, que eu particularmente tenho, talvez pela minha idade, uma certa dificuldade, mas vida e trabalho se misturam. E o profissional ele pode ter 10 diferentes tipos de posições nos seus 40 anos de trabalho. Né? Ele vai trabalhar, pode começar com uma profissão ou num segmento, e daqui a 2, 3 anos ele aprender novas habilidades e mudar novamente, sempre buscando aquilo que lhe dá mais prazer. E nós, como líderes, precisamos entender muito bem, dentro desse ambiente VUCA, dentro desse novo
material de trabalho que tem vindo para o mercado de trabalho, para as novas pessoas, com novas culturas, novas expectativas, como a gente vai lidar com isso. O Leonardo da Vinci, acredito que todos o conhecem, né? E ele era um grande polímata, né? Uma palavra meio diferente, poucos talvez conheçam, mas o que é um polímata? Um polímata, ele é uma pessoa que tem múltiplas habilidades e formações. Então, Leonardo da Vinci, né, que morreu em 1519, ele era cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta, músico, e foi o precursor da aviação e balística. Então, você vê que há 500 anos atrás, nós tínhamos um profissional, né, de extremas habilidades, de várias habilidades à frente do seu tempo. E o que Leonardo da Vinci tem a ver com o nosso tempo hoje? Cada vez mais nós vamos lidar e precisar de profissionais com múltiplas habilidades. E como ser líder, né, de pessoas com múltiplas habilidades? Porque se o mercado ele tende por um lado, a gente pode estar favorável, mas se ele pender para o outro, nós podemos estar num momento desfavorável. E esse profissional que tem essa múltipla habilidade, ele tende, né, a ter uma maior empregabilidade, né? Então, o aprendizado, a necessidade de você se aperfeiçoar, né, no máximo de conteúdo e conhecimento possível é fundamental. Hoje, aqui na empresa, nós temos algumas formas de trabalho e hoje nós exigimos muito do nosso profissional, aqui na nossa unidade em especial, 2 palavrinhas básicas. O profissional ele tem que ter amplitude de conhecimento e profundidade de conhecimento. O que isso quer dizer? Ele tem que conhecer o máximo possível, né, de módulos, no nosso caso, software, né, com o máximo de especialização possível, o que requer uma necessidade de aprendizado e de estudo constante. O profissional do futuro, ele precisa ter essa amplitude e a profundidade de conhecimento. Ele tem que ser excelente em tudo que ele for fazer, cada vez mais, e com o máximo de conhecimento, né, em relação à amplitude possível. E nós, como líderes, precisamos aprender a conviver com esse profissional e, obviamente, nos prepararmos para isso. Uma frase que eu gosto muito é: se o seu sonho não te assusta, né, ele não é grande o suficiente. O grande líder, e aí nós falamos num dos primeiros slides sobre a exponencialidade, nós precisamos sonhar grande, nós precisamos sonhar alto. Eu, na década de 90, eu trabalhei numa grande cervejaria e, na época, ainda se falava de missão, visão, valor, e a nossa visão era ser a maior empresa de bebida do mundo. E hoje ela é a maior empresa de bebida do mundo, quiçá talvez até a maior empresa de alimentos do mundo. Né? Muitos aqui devem saber de quem a gente está falando, que no caso é a Ambev. E na época ainda era a Brahma, uma cervejaria com passivo extremamente elevado, né, com a margem de lucros extremamente baixa, né, e um grupo de investidor entrou, assumiu e fez com que aquilo explodisse. Então, nosso sonho ele precisa ser grande. Eu trabalhei, depois da Ambev, eu trabalhei na Vale, igualmente no período do Roger, e a nossa visão era: queremos ser a maior mineradora do mundo, né? E a Vale quase se tornou isso depois da saída do Roger. Aí não vamos entrar em detalhes, acabou não acontecendo o que nós imaginávamos. Continua sendo uma grande empresa, uma grande mineradora. Mas o que isso quer dizer? Nós precisamos ter sonhos grandes, como líderes, como empresários, e colocar essa visão para a nossa equipe e colocar essa visão em prática dia após dia. Eu costumo dizer que o tamanho do nosso prato de comida depende do tamanho da nossa fome. Então, se nós tivermos uma fome grande, nós vamos encher o nosso prato. Se nós não tivermos uma fome grande, nós não vamos encher o nosso prato. E é a mesma coisa como profissional, como os líderes. Se nós queremos ser grandes líderes, líderes de relevância, nós precisamos sonhar grande e fazer com que os nossos profissionais, os nossos funcionários, os que trabalham com a gente, sejam impactadas por esse sonho grande também. Não há coragem sem medo. Tem que ter o frio na barriga. O frio na barriga, ele é
fundamental, né, quando a gente fala do mercado corporativo. Falando um pouco também de consumo e hábitos, nós vimos em 2005, por exemplo, num show ou numa palestra, as pessoas, jornalistas, sejam quem fosse, eles ficavam atentos assistindo para consumir aquele conteúdo e tentar absorver o máximo possível. Quando a gente veio para 2013, você já tem os smartphones, os equipamentos eletrônicos para gravar. Então, você consegue memorizar e aquele teu artista, aquela sua palestra, você consegue gravar. E aí você vem para 2016, que já está antigo, quando você vê a pessoa, a celebridade que você quer, você já vira até as costas para ela e você, na verdade, você faz parte de tirar a foto com ela, né? Então, são hábitos de consumo diferentes que a gente precisa conviver e esse é o público que a gente vai vender, é esse o público que vai trabalhar com a gente. Quando a gente olha para o meio produtivo, antigamente você tinha um monte de pessoas carpindo, fazendo a plantação, a agricultura. Hoje você tem colheitadeiras que enviam informações em tempo real para a produção. Então você já sabe do seu grão, o que você está produzindo, qual é o impacto que isso tem na indústria. Você vai para o automobilístico, por exemplo, isso é um dado de 2018, a Local Motors, que fica lá em Phoenix, eles já estavam produzindo em larga escala o chassi em impressora 3D. Imagina você fazer um projeto em impressora 3D e poder imprimir e fazer o chassi do seu carro. Existem impressoras, por exemplo, na NASA, onde você manda para as estações espaciais simplesmente o projeto, e se ele precisa de uma peça, ele vai lá e ele imprime aquela peça, né, na estação espacial, né, na órbita da Terra, sem precisar que haja o suprimento e o ressuprimento de peças. E isso já existe, né? Quando a gente vai na Bosch, por exemplo, de Stuttgart, na Alemanha, parte da fábrica, se não toda agora, é controlada através de um smartphone. E se você precisa pedir alguma peça de reposição ou serviço ou ajustar algum setup, você pode fazer pelo seu smartphone, né? E pensando que na década de 90, o seu telefone, que era caro pra caramba, ele só servia para você falar. Hoje, ele serve, inclusive, para você controlar a sua fábrica e, se precisar, você pode falar também. Nós, como líderes, nós precisamos entender cada vez mais que o novo petróleo são as informações. Esse é o novo petróleo. Nós precisamos de dados confiáveis, dados ágeis. As empresas e o profissional que souber trabalhar melhor com as informações, com os dados, são as empresas e os profissionais que tendem a ter o maior sucesso nesse novo tempo. O petróleo, ele tende cada vez mais a perder o seu valor, mas os dados, ele tende cada vez mais a aumentar o seu valor. E isso é muito importante, porque todos os nossos dados, eles estão em nuvens hoje, né? Você, através de plataformas, eu, por exemplo, entrei nessa plataforma hoje utilizando o meu login do Facebook, né? O que seria uma rede social, ele virou um acesso, né, para poder dar essa palestra aqui para vocês. Os meus dados, eles estão nas nuvens. Hoje os bancos utilizam nuvens. Tudo está na nuvem, né? E a transformação digital e esse novo tempo de digitalização e de informação, quanto mais dados se coloca nas nuvens, mais informação se tem. Tem um exemplo que ele, de certa forma, ele dá até um pouco de medo e receio. Teve um carnaval que a gente estava um grupo de amigos, a gente estava numa casa conversando e planejando as nossas férias para o ano seguinte. Para onde nós vamos e tal, todos com o seu celular desligado, e a gente conversando e decidimos fazer uma viagem de motorhome. E aí ficamos decidindo, o motorhome vamos para onde? Vamos para a Europa, vamos para o Canadá, para os Estados Unidos, e aquela conversa, e ficamos ali algumas horas, né, falando sobre motorhome. E eu nunca tinha pensado em viajar de motorhome, nunca tinha pesquisado nada sobre motorhome. Acabamos a conversa, tal, hábito, acho que, né, de muitas pessoas, fui lá pegar meu smartphone, entrei numa rede social, e quando eu entrei, quais eram as propagandas que tinham para mim, patrocinado, sobre aluguel de motorhome.
Você vê, os dados eles estão nas nuvens das empresas que alugam o motorhome, mas o áudio que está saindo pelo nosso smartphone, através das nossas plataformas de redes sociais, já se conectam com essas empresas e eu era um potencial comprador daquele produto. E isso, assim, pode servir para qualquer tipo de produto. Cada vez mais nós estamos vivendo no Big Brother. E aí volta a pergunta, como nós líderes vamos nos comportar nesse novo tempo? E líderes não é só no ato de liderar e conduzir uma equipe, mas líderes são aqueles que também mudam no seu tempo a sua empresa e para o caminho para onde você está levando a sua empresa. E aí o Hall, né, o pessoal mais da antiga, ele praticamente voltou, né? Nós temos hoje as assistentes sociais, inteligência artificial, como a Siri, o IBM tem o Watson, a TOTUS tem a Carol, o Google Home também, algumas já usaram. Nós temos a Amazon Echo, onde você, através dela, você pode pedir seu Uber, pedir música, ver sua agenda, fazer o que você quiser, comandar a sua casa à distância. Hoje, os assistentes sociais já é um trial para o que está vindo por aí. E como me torno um líder exponencial, um líder 4.0, né? Fazendo um paralelo com a indústria 4.0 que tanto é falada. Primeiro, o líder exponencial é aquele líder futurista. Ele precisa ter paixão pelo novo. Ele precisa ter paixão pelo que é incerto, pelo que é caótico, pelo que é complexo, porque esse é o mundo. Né? O mundo VUCA, ele é esse mundo incerto, caótico e complexo. O futurista, o líder futurista é aquele que explora o desconhecido. Ele não pode ter medo do desconhecido. Ele precisa ver o desconhecido e aquilo dá para ele uma vontade de mergulhar ainda mais nesse desconhecido e passar a encontrar soluções e alternativas para um futuro melhor para a sua empresa e para a sua equipe. O líder exponencial é aquele que, através dos dados, ele antecipa de forma consciente ou inesperado. Ele precisa entender pela tendência do mundo, do contexto onde ele está inserido, para onde está indo. O pensar fora da caixa, ele não pode mais existir. Por quê? Não tem que existir caixa. Você tem que pensar o tempo inteiro nesse ambiente desconhecido e se antecipar o máximo possível através dos dados. Precisa superar previsões e tendências. Se os economistas falam que a tendência é A, B, C, D, se as previsões são terríveis, como você superar essas previsões? Eu costumo falar que, a partir do momento que a gente só compra manchete, a partir do momento que a gente só encontra justificativa, a gente não cresce de forma exponencial. Justificativa, para mim, ela é tão simplesmente nota explicativa. Ela não serve para nada, ela não faz a empresa crescer. Quando você compra uma manchete, você está comprando a visão de uma outra pessoa. E o líder ele não pode estar sendo influenciado, por essas manchetes. Ele precisa olhar, analisar o cenário, e superar as previsões e as tendências. Ele precisa questionar o tempo inteiro o status quo, o que está estabelecido, e enxergar novas possibilidades o tempo inteiro. O líder exponencial, o líder 4.0, ele precisa ser inovador, ele precisa ter coragem de arriscar. Só vence quem erra, só vence quem se arrisca. Ele precisa ter coragem. Só erra pênalti quem bate, uma velha máxima que a gente fala aqui no Brasil. O líder exponencial ele precisa ter o perfil empreendedor. Eu acho muito interessante nessa frase, porque o intraempreendedorismo, infelizmente, ainda é pouco valorizado nas nossas estruturas organizacionais. O intraempreendedor, ele para mim, ele é um grande privilegiado. Por quê? Ele empreende com o dinheiro dos outros a custo zero e ainda recebe um salário mensal. E o máximo que pode acontecer é ele perder o emprego. O empreendedor que precisa pegar dinheiro de fora, ele precisa pagar juros, ele precisa tomar o risco e muitas vezes ele coloca o patrimônio dele em risco. Então, o líder ele precisa ter esse espírito empreendedor, ele precisa ter esse perfil empreendedor ou intraempreendedor, que é aquele que empreende
através da sua própria empresa. Ele precisa ter soluções inovadoras, né? Pensar diferente, né? Pensar como talvez nunca ninguém pensou, né? E dar a cara a bater, né? E ele talvez erre, mas ele vai acertar também. Ele precisa ter ideias criativas, experimentações, né? E aí entra um quê muito importante, porque muitas vezes as ideias não são deles. Eu vou dar um exemplo aqui na empresa. Uma vez eu demiti o meu menino do marketing. Era um garoto muito bom. Logo quando eu cheguei, tudo que eu pedia para ele, ele fazia. Aí eu chamei o diretor comercial e falei: nós precisamos demitir o rapaz do marketing. Eu falei: mas por que eu preciso demitir o rapaz do marketing? Não, vamos demiti-lo porque ele faz tudo que a gente pede. Ele falou: mas isso é um absurdo, Márcio. Eu falei assim: por que é um absurdo? Eu perguntei para o diretor de comercial: você é formado em marketing? Ele falou: não, eu sou técnico. Eu falei assim: eu também sou engenheiro, eu não entendo nada de marketing. Então, o nosso responsável pelo marketing, ele tem que conhecer de marketing melhor do que a gente, né? E tem que vir dele, né, as ações de marketing, e não da gente, porque a partir do momento que a gente, que não entende nada de marketing, né, começar a determinar para ele o que ele tem que fazer, alguma coisa está errada. Então, o que eu quero dizer com isso? Os nossos profissionais, eles precisam instigar a gente a sermos líderes melhores. E cada um dentro do seu espaço, dentro da sua zona de conhecimento, precisa instigar e promover uma onda propositiva e positiva dentro da empresa. E o líder, ele precisa entender que ele não sabe de tudo, né? Ele até precisa conhecer o seu público, oferecer soluções e novos produtos e serviços, mas um líder não faz nada sozinho. E inovar não quer dizer que tudo tem que sair da cabeça do líder, mas sim da equipe, das pessoas que trabalham com ele. O líder 4.0, ele precisa ter a inteligência interartificial, não é inteligência artificial, ele tem que ter, ela tem que estar introjectada dentro dele. Ele precisa estar conectado no mundo digital, independentemente da área dele. Ele não precisa ser o cara da TI. E aí até um grande paradigma que existe aqui. Muitas empresas, até de renome nacional e internacional, hoje têm trocado o CIO, o responsável pela TI da empresa, por pessoas de negócio. Por quê? Muitas vezes, o responsável pela TI, ele tem um monte de paradigma. E o responsável, e quem conhece de negócio, muitas vezes, e na maioria das vezes a gente tem vivido isso, ele tem conseguido ter uma visão muito mais ampla e trazer para dentro da TI, que é lá o Bitbyte, o técnico, algo que seja mais inovador. Isso é muito triste, porque um dos paradigmas que a gente tem é que a nossa área de TI traga inovação, mas o que a gente tem vivido é a nossa área de TI é uma das áreas que menos traz inovação para dentro das empresas, infelizmente. E nós, como prestadores de serviço de tecnologia, a gente acompanha isso dia após dia na maioria dos nossos clientes. Então, o profissional, seja ele da contabilidade, do RH, da TI, de vendas, da fábrica, onde quer que seja, ele precisa estar conectado ao mundo digital. Ele precisa acompanhar tendências e conhecer novas ferramentas. E existem várias ferramentas free que muitas vezes a gente fica esperando que alguém entregue para a gente. Não, cada profissional tem que ser responsável por trazer essas novidades, essas tendências, né? Sim, empoderar, que nós falamos também no início. O líder exponencial, ele precisa compreender essas novas tecnologias do seu mercado. Ele não pode mais estar alijado e focado simplesmente no seu trabalho do dia a dia. Perifericamente, o que está acontecendo no mercado de tecnologia. E ele precisa ser forte em valores éticos, morais e sociais. Hoje, e aí isso tem muito mais a ver com a parte humana, mas eu quis colocar aqui na parte tecnológica, por quê? Hoje, através das mídias digitais, através dos canais que existem, é muito fácil você destruir a reputação de um profissional. E cada vez mais, isso para mim é uma coisa mais desnecessária, estar falando em ética, moral e social, porque para mim isso são valores intransponíveis, valores que não se negociam, mas infelizmente a gente ainda vê profissionais que subjugam seus funcionários, que têm assédio moral e cometem equívocos e preconceitos completamente desnecessários e absurdos que não cabem mais no mundo de hoje.
O líder exponencial, ele precisa ser humanitário. Ele tem que fazer o bem ao fazer o bem. Não é fazer bem por um interesse além. Ele tem que fazer o bem porque faz bem fazer o bem. Nós somos seres humanos, nós não somos robôs. O líder, ele precisa ter transparência e responsabilidade social e ambiental. Eu fiz uma live um tempo atrás, algumas semanas atrás, e uma pessoa me perguntou assim, Márcio, mas era uma palestra sobre alta performance, e ele falou assim, Márcio, mas existe alta performance cuidando do meio ambiente? Eu falei, total, não tem como se dissociar, porque se eu matar o ambiente onde eu estou, eu vou morrer. E você ter essa transparência, essa responsabilidade social e ambiental, isso não tem a ver com o resultado. Você precisa empoderar os seus funcionários e dar autonomia para novos projetos. Agora, pouco antes dessa palestra, eu estava em reunião e um estagiário recém-promovido, um analista, ele cuida de parte de projeto com a gestora dela, nós estávamos em reunião definindo KPIs de acompanhamento de projeto. E aí eles até comentaram, falaram, Márcio, é muito interessante como um analista tem reunião com o CEO. Eu falei, eu não vejo nada demais em relação a isso, porque quem entende de projeto são vocês, e nada mais justo e nada mais correto do que vocês virem me propor alguma coisa para melhorar um processo que vocês estão olhando dia em dia. Porque eu bato o olhar no relatório para tomar decisão, mas o que está por trás vocês dominam mais do que eu. Empoderar os nossos profissionais. Eles precisam se sentir empoderados e como a mola propulsora para fazer a empresa girar e crescer. Eu costumo falar que o meu sonho é ter uma empresa sem cargos, ter uma empresa de função, onde cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel e cada um conduz a empresa para o caminho onde ela deve ir, no novo mundo, no novo mercado, nesse mundo VUCA. Se eu tenho profissionais embaixo de mim que são empoderados, profissionais que olham a empresa como se fosse um CEO, como se fosse um diretor, como se fosse um líder, por mais que seja um analista, nós teremos uma empresa melhor, uma empresa mais agradável de trabalhar, uma empresa onde, obviamente, o clima vai ser melhor, profissionais serão mais felizes, profissionais serão mais realizados e a empresa, com certeza, ela dará mais lucro, porque os profissionais pensam como donos, como líderes, como presidentes da empresa. As decisões elas precisam ser descentralizadas, nós precisamos co-criar, nós precisamos ressignificar os problemas muitas vezes, porque problemas existem e sempre existirão, e quem vai encontrar a solução são os profissionais. E aí tem um detalhe muito interessante, uma frase da Marta Gabriel, que eu gosto demais, que ela fala o seguinte, robôs humanoides só ameaçam o emprego de humanos robotizados. Nós precisamos empoderar os nossos profissionais e fazer com que eles pensem, porque o que o humano faz, o robô não faz. O robô ele só pode fazer o que é mecanicista. Então nós precisamos pegar o nosso profissional e tirar dele o papel mecanicista, o papel repetitivo, o papel que você pode substituir por um robô, e colocar ele para fazer o que o robô efetivamente não faz. E a cocriação é uma das coisas que o humano faz. O ressignificar os problemas é uma das coisas que só o humano faz. E por fim, nessa parte, o ambiente de trabalho e cultura, ela precisa ter propósito. Nós precisamos ter uma cultura de propósito. O profissional de hoje ele quer um propósito. E aí eu não gosto muito dessa parte onde as pessoas falam assim, não, mas eu quero trabalhar na empresa que tem meu propósito, beleza, legal, eu gosto de abraçar. Não, o propósito do profissional ele tem que ser o propósito da empresa, porque a empresa também é uma pessoa jurídica, ela não é uma pessoa física, mas o propósito da pessoa física tem que ser coincidente, com o propósito da pessoa jurídica. Na hora que você une esses dois propósitos, você cria uma cultura de propósito, você consegue fazer com que as pessoas se inspirem, e por fim, por consequência, atinjam o seu pleno potencial. A partir do momento que você tem essa conjunção de propósito e esse pleno potencial, você consegue fazer com que a empresa cresça. Eu diria conselho, eu troquei conselhos por desafios. Se eu fosse dar alguns desafios para nós líderes, nós precisamos ser, em resumo disso tudo que a gente falou, curioso, desconfiado, inconformado. Nós precisamos construir a nossa própria sorte
com uma reputação ilibada e com atitude positiva e propositiva. Nós precisamos ser deslumbrado, um fanático, um apaixonado. Nós precisamos olhar o mundo e falar: eu posso criar tudo, eu posso fazer tudo, sonhar grande e levar a nossa empresa para lugares onde talvez pessoas nunca imaginaram. E, por fim, quem você é torna-se um fator essencial para prever que efeitos poderá causar nos outros. Isso é do livro O Código da Liderança. Nós precisamos fazer a nossa essência, tornar um fator essencial, né, para causar nos outros uma postura, uma ação propositiva, uma ação positiva, uma ação que vá à frente, que faça com que as pessoas se catapultem profissionalmente e sejam cada vez melhores e cada vez maiores. Esse é o papel de um líder, fazer com que as pessoas cresçam exponencial. No ponto onde as pessoas, quando as pessoas crescerem exponencialmente dentro da estrutura, né, por consequência, a empresa crescerá exponencialmente. Aqui no fim está os meus contatos, né? Márcio Viana, eu sou o CEO da unidade de Curitiba, que é uma das maiores unidades hoje da TOTVS. Foi um prazer muito grande falar para vocês, compartilhar um pouco daquilo que eu entendo como liderança, né? Tento ser esse líder, né? Então eu falo com essa paixão, busco, né, ser e praticar tudo isso que eu tenho colocado para vocês. Pena que no online, né, meus profissionais, os funcionários que trabalham comigo, não podem falar se é verdade ou mentira o que eu estou falando, mas é um grande prazer deixar esse vídeo aqui para vocês, falar com vocês, e eu espero de coração ter agregado um pouquinho mais na vida profissional de cada um de vocês, líderes e liderados, pessoas que querem, acima de tudo, influenciar o meio onde vocês estão inseridos. Muito obrigado, um forte abraço a todos. Espero que o conteúdo tenha gerado valor para o seu negócio e que você esteja motivado a crescer. Agora é contigo. Vai lá e faz acontecer. E fica aqui o convite para que você possa conhecer a Clint e as várias formas que nós temos de ajudar o seu negócio a evoluir. Nós somos uma plataforma que conecta as empresas, as agências e consultorias de marketing e vendas. Você entra no site, faz um breve cadastro contando um pouco sobre as suas necessidades e nós encontramos a agência digital perfeita para o seu negócio. E você não gasta nada com isso. Está precisando vender mais na internet? Nós sabemos como te ajudar.